Olá, tá começando o 158º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito da Macworld também tá por aqui. Tudo bom, Felipe? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Nem deu tempo de a gente ficar com saudade um do outro, né? Porque a gente Pois é. se viu depois. Se viu não, né? Virtualmente, depois da gravação do A Fonte, o Felipe participou do ADT na semana passada, né? Pois tivemos um encontro secreto no meio da semana. Mas sim, participei do ATT, foi super legal, batemos um papo bacana lá. Exato, o link vai estar aqui na descrição. A gente conseguiu finalmente fazer o Felipe falar de si mesmo. O Felipe falou sobre a investida toda na criação de conteúdo. Ficou um papo muito bacana. Escutem, o link vai estar aqui na descrição. Obrigado ao Felipe por ter coberto o Coca enquanto ele segue na missão secreta dele. Eu que agradeço o convite. Boa. E você tirou um tempinho nesse fim de semana pra correr no cinema? Correr no cinema foi um trocadilho não intencional, juro por Deus. Mas ver no cinema o filme F1 da Apple? Olha, eu ainda não fui porque eu não sou muito ligado em Fórmula 1. Eu sei que tá todo mundo falando disso, o pessoal tá se matando pra pegar brinquedinho de McDonald's, que a gente vai até falar disso, mas eu ainda não fui. Você já foi ver, Marcos? Não. Tinha uma chance não zero de eu assistir, mas aí eu não fui. Mas você falou do negócio a Apple fez a maior promoção de promover, né? Da história que ela já fez em qualquer coisa com esse filme. Até a parceria dela com... Na verdade, a parceria, eu não vi muito Apple inserida na história da parceria. Foi engraçado, né? É McDonald's e filme F1. Eles fizeram lá que você comprava por 40 conto o lanche, pagava mais 60 e você levava um carrinho miniatura. Um era com as cores da escuderia lá da equipe de Fórmula 1 fictícia do filme, e o outro era o carrinho com as cores do McDonald's. E aparentemente já eram poucos, me surpreendeu, eram tipo 90 mil carrinhos para o Brasil inteiro, né? Esgotou rápido, eu vi ontem o Tassos falando, acho que foi no Threads, a Apple tá ainda com comercial, quer dizer, o McDonald's com comercial ainda para vender esses carrinhos, mas já esgotou, etc, etc. Falei, bom, se já esgotou, deixa eu ver. Aí eu fui no Mercado Livre, estão vendendo por R$1.000 os dois carrinhos. Nossa! Quer dizer, tem um louco vendendo por R$1.000. A maioria tá 300, 400, tem uns de 600, tem uns que já estão vendendo num vidrinho bonitinho, assim, não sei se vem no vidrinho ou não, num acrílico. Esse você pensou em comprar ou nem deu tempo? Não, eu também não pensei em comprar, mas também quando eu li a sua matéria, eu já imaginei que seria o tipo de coisa que acabaria muito rápido e né, não teve dúvidas, acabou mesmo. E achei interessante que também ali na sua matéria você colocou, eles fizeram ação até lá no Macmill, na Paulista, né? Colocaram Pois é. o carrinho grande assim na fachada, decoraram a loja. E assim como você, eu também observei que não tinha o logo da Apple em lugar nenhum, nem um pequenininho assim, né, um Apple TV Plus no cantinho, não tinha nada. Até estava conversando com um amigo que mora na Europa e ele falou, cara, aqui tá cheio de propaganda, mas não tem a marca da Apple em lugar nenhum, é só filme Fórmula 1. Uhum. Curiosíssimo isso. Interessante, queria saber por que essa decisão, né? Pra não ter, sei lá, não ter rejeição de quem não compraria porque não gosta da Apple, mas enfim, né? Não sei. Ponto esgotou. E também, além desse do Mac da Paulista, tem o clássico aqui da cidade também, que é da Rick Schaumann, que existe até, acho que é o Mac mais antigo que tem em São Paulo. Se não for o mais antigo, é um dos, tipo, 3, assim. E é na Rick Schaumann com a Rebouças. E lá também vai ter uma experiência imersiva, você dirigir alguma coisa lá, não sei se é virtual, se não é. Então estou investindo bastante. Não é só Brasil, né? Tem na Argentina, tem no México também. Eu até perguntei, pra você ver como a Apple tá pouco envolvida, né? Eu perguntei pra Apple, escuta, tem mais países? Falaram, segurei que eu já te respondo. Não responderam até agora. Então acho que eles não estão muito interessados em relação a isso. Mas além dessa promoção, quando que foi? Eu fui na quinta-feira, eu fui pra São Paulo. Eu passei na Paulista mesmo, aí eu falei, pô, vai ter a surpresinha, né? O carrinho acho que vai ter no lanche, acho que eu vou comprar.
Mas eu não queria almoçar no McDonald's, eu não comprei. Mas agora que eu tô vendo que estão vendendo por R$ 1.000 o carrinho no Mercado Livre, eu falei, bom, perdi uma chance de investimento, né? Mas além disso, a Apple fez uma campanha no próprio ecossistema dela que deixou o pessoal até meio bravo, né, com algumas notificações. Pois é, isso repercutiu muito nos últimos dias. Até o próprio John Gruber voltou lá no Daring Fireball, escreveu sobre, estava lendo esses dias. Porque a Apple levou um pouco a sério demais a promoção do filme, que a gente estava até conversando aqui antes da gravação. Eu, assim como o Marcos me falou, não fico surpreso com a atitude da Apple, já me parecia algo esperado, mas chateou a galera porque é aquilo que a gente sempre fala aqui. A Apple sempre vem com aquele discurso de que nossa plataforma é ad-free. E aí agora, né, ela tem um filme que ela gastou muito dinheiro para fazer, ela está promovendo isso de todos os jeitos possíveis. E lá, aqui pra gente não aconteceu. Mas lá fora, muita gente recebeu notificação do Wallet falando: olha, estreou o filme Fórmula 1, compre ingresso no Fandango. Daí você abre o Apple Fitness Plus, a atividade guiada em promoção com o filme Fórmula 1. Aí você abre, sei lá, o Apple Maps, cinema, Fandango, compre ingresso do filme Fórmula 1. E é irônico, porque a Apple sempre criticou esse tipo de coisa em outros sistemas, sei lá. Você pega uma TV da Samsung, você liga a TV e aparece um anúncio no cantinho, né? Tem celular que você compra que tem propaganda. E aí teve gente argumentando, é propaganda da Apple, né? Então é como se fosse um produto da Apple. Mas, assim, tem gente que espera receber propaganda de um filme no wallet. Então parece, né, pela visão popular, que talvez eles foram um pouquinho longe demais com essa história de promover demais o filme dentro do ecossistema deles. Eu vejo duas categorias, eu acho. A primeira é uma ideia até meio óbvia, assim, se você desse um briefing para qualquer agência de comunicação, como eu tenho um ecossistema gigantesco que tem um bando de aplicativo, vou fazer um filme, como promover? Você faz ações temáticas do filme que façam sentido em cada aplicativo. Não vejo problema. Tem lá o Walk With Me, lá, o negócio, tipo um podcast do fitness, que é guiado uma conversa e botar uma atriz lá do filme. Tudo bem, tá aqui, sessões guiadas também, com o tema, com a trilha sonora. Isso eu não vejo um problema. E a Apple fez muito isso. Cada aplicativo tinha um pouquinho disso. No Apple Music tinha uma coisa, no Fitness tinha outra, tudo bem. A ação para promover a venda de ingresso com desconto, aí começa a ficar meio exagerado. E como tudo acontece no mesmo aparelho, acaba entrando tudo no mesmo balde, que já sei, né? Aí enche o saco. Mas as ações temáticas de aplicativos não vejo um problema, não. Isso de ficar tentando, desconto. O do Wallet foi, claro, exagerado, mas quer saber? Deve ter vendido horrores. Então, o custo foi meio esse. Ninguém vai migrar para Android porque chegou notificação pro Wallet, sabe? Então, eles sabem qual que vai ser o custo de imagem para cada um desses e calculam na planilha lá se vale a pena ou não fazer. Mas eu concordo que essas foram... Essa do Maps eu nem tinha visto, mas que isso é... Quando é mais para promover venda mesmo, assim, é meio exagerado. É que nem banco mandar notificação de promoção da loja que eles têm o delírio que eles são super app só porque tem lojinha no aplicativo do banco e fica enchendo com isso. Live, cara, quem quer saber da live? Dane-se, né? Aí eu acho meio exagerado, aí não gosto não. Minha sensação é parecida. Bacana eles terem esses conteúdos especiais ali dentro de outros serviços, mas esse do Wallet acho que foi um pouco longe. Eu até tava conversando com o William Max, abraço pro William, que eu falei, Abraço. cara, olha que irônico, né? Porque a Apple, dentro do Wallet, do Maps, sei lá, coloca anunciando a venda de um ingresso que você clica para comprar num site externo, não tem tela de medo, não tem nada, né? Isso até vira munição para a União Europeia falar, olha só, né? Que engraçado, a Apple pode vender coisa externa, né? Mas o desenvolvedor não pode. Então, acho que nesse caso também eles pegaram um pouco pesado com a divulgação. Esse é um excelente ponto. Agora, quem foi ver o filme, que a gente perguntou pra vocês, quem for assistir, digam pra gente, tá? O Henrique Félix mandou pra mim lá no Threads, falou, fui ver. Como fã de Fórmula 1, saí muito feliz. Minha esposa, que conhece só o Senna, Rubinho e Schumacher, saiu também super impressionada.
Aí ele fala, acho que você vai gostar, mas não vai te convencer a acordar às 2 da manhã pra assistir corrida na Austrália. Era a minha expectativa meio mais ou menos, né? Aliás, ele mandou foto do cinema, super legal a sala, a parte de dentro. E é engraçado, ele mora na Austrália, né? É a parte de fora, eu falei, parece um ar-condicionado portátil, assim, a construção toda do cinema do IMAX lá é muito curiosa, é muito doida. Nossa, pela foto parece mesmo. E assim, eu vi outras pessoas comentando no Threads, galera postando no Instagram, que foi ver o filme, gostou bastante. Então, parece mesmo ser um filme com uma produção muito boa. Quem sabe eu resolvo, né, dar uma chance daqui uns dias, mas por enquanto ainda não está na minha lista de prioridades. Vamos ver. É, e no fim das contas acabou sendo, pensando como um filme, né, isolado de todo o lance da Apple, etc., deu certo, eu acho, né? Foi. Eu tinha até feito na semana passada uma matéria falando sobre assim. Tá, tem todo o investimento, a Apple fez, todo esse escarcéu para promover o filme, mas o que que é um filme com uma estreia bem sucedida nesse ano? Aí eu cacei lá o top 10 de melhores estreias nos Estados Unidos, quem puxou a fila total, primeiro lugar, foi o filme do Minecraft, com 162 milhões de dólares arrecadados. Aí vai seguindo, em décimo lugar tem o Dogman, que eu nem sabia que filme era esse, com 36 milhões de dólares de estreia. E a Apple conseguiu. Saiu uma matéria. São dados preliminares, né? Porque teve muita pré-venda de ingresso e, enfim, o fim de semana acabou de acabar. Devem sair dados mais oficiais aí a respeito disso. Mas nos Estados Unidos, a estreia foi de 55 milhões. Com isso, então, ela ficou aqui em sétimo lugar entre o Missão Impossível, que tem 64 milhões, e o. Como é que é o Final Destination em português? O. Premonição! Premonição. Ah, É. premonição. Então, na escala Estados Unidos de estreias, ficou entre Missão Impossível e Premonição em sétimo lugar, que é um bom ponto. Tinha um risco não zero de nem entrar nesse ranking, né? Não, interessante mesmo eles terem conseguido, porque a Apple já tentou outros filmes, já colocou outros filmes no cinema, mas esse me parece realmente de todos o que mais está dando certo assim, já logo de cara. Então, para a Apple, com certeza, o resultado está sendo muito bacana e a partir disso, ela com certeza vai esperar levar algum prêmio, que como ela sempre espera. Não sei porque, né, ainda não assisti, mas quem sabe também, né? Isso já soma aí com os bons números. É, prêmio técnico deve levar, porque teve toda a parte de. Primeiro ter feito lá a câmera do iPhone com o processador rodando na asinha lá, que o pessoal já usa para transmitir, isso é uma coisa. E a parte de efeitos mesmo, eles investiram assim. A ILM, que faz o Star Wars, fez parte dos efeitos do filme, acho que coisa técnica, aquelas coisas, mixagem de som. Isso deve, pelo menos concorrer, vai ganhar esses prêmios aí que não são o Oscar, que fazem justificar o orçamento. E saiu na semana passada que ela própria tá investigando a ideia de se tornar uma distribuidora de filmes também, porque ela não distribui. Esse, o F1, é feito em parceria, a distribuição do filme é feita em parceria com a Warner. Aliás, a Apple e a Warner têm uma parceria bem forte, né? Considerando que a É Warner está à verdade. venda, mas ainda assim, ela usou a Warner como distribuidor, o contato com os cinemas é com a Warner fica lá com uma comissão em cada ingresso que é vendido, né? E que a Apple está investigando nem precisar da Warner e ter uma divisão dela que faça justamente o contato e distribua o filme com os cinemas aí pelo mundo para ela ser dona de mais esse pedaço, ter mais controle e mais poder de barganha, enfim, né? Acaba valendo mais a pena financeiramente. Então, o sucesso do F1 me diz duas coisas. Primeiro, ela vai investir em mais filmes nessa escala. E em segundo lugar, que eu não vi muita discussão a respeito disso ainda, será que ela está pensando em comprar os direitos de transmissão da Fórmula 1? Porque também está à venda. Acaba da ESPN nesse ano, é 90 milhões de dólares, eu acho, que é uma coisa ok até, né? Considerando o quanto ela gastou para promover só esse filme. E tem, acho que a Amazon tá no páreo de novo, tem algumas distribuidoras, algumas empresas aí, mas a Apple oficialmente ainda não tá. Eu acho que a estreia do filme foi um bom termômetro pra ela saber se vale a pena ou não fazer o Pix aí pra ver se compra. Chance não zero também. É interessante isso que você falou da Warner, por exemplo. Me pergunto se é algo que valeria a pena para Apple, mas é impossível, não é, né? Ainda mais com eles
investindo cada vez mais em TV. E agora, sobre os direitos da Fórmula 1, eu também acho que a Apple está demonstrando interesse, porque, óbvio que, de novo, é a divulgação do filme. Mas já desde muito cedo já se falava muito como a Apple tinha interesse. A própria Apple, até lá na WWDC, fez questão de divulgar o filme. E aí mostrou como eles fizeram a câmerazinha especial lá para filmar as corridas. Então me pergunto se vai parar por aqui ou se tem um interesse maior por trás disso. Talvez com o sucesso que o filme fez, fique mais fácil de justificar, né, uma possível aquisição aí dos direitos da Fórmula 1. Exato. Se tivesse flopado, eu falei, bom, não vale a pena, mas aparentemente o povo se interessa. E a Apple já conseguiu associar o nome dela à Fórmula 1 com força nos últimos 2 meses, né? Vamos ver, vou pensar melhor, ver se eu escrevo sobre isso. Agora eu quero trazer aqui follow-ups em relação à última semana. A gente comentou sobre algumas mudanças, especialmente do iOS 26, uma coisa que o Felipe descobriu, inclusive, quando o assunto é uma espécie de airdrop que a Apple vai disponibilizar para terceiros. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida, você não sabe como é que está a segurança desses Wi-Fi, você não controla a conexão, vai saber como é que está, o que eles coletam de dados seus de navegação, ou para diagnóstico, ou vai saber para onde vão parar esses dados dos sites que você acessa, que aplicativo você tem no telefone. Você abriu um aplicativo, trafegou o dado, pronto, ele sabe que aplicativo você tem, né? E outros dados todos que você deveria conseguir proteger, e você protege com a ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela sabe os sites que você acessa, os serviços, os servidores, por quanto tempo, que aparelho quem é você, ela nem sabe isso. E para streaming é muito bacana, porque dependendo do país que você rotear sua conexão, você vê os conteúdos desses países no HBO Max, por exemplo, como eu uso todo dia na Apple TV, e para ver como é fácil colocar do seu iPhone na Apple TV, como eu disse, mas no Mac, no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vem em expressvpn.com/afonte, testa por um mês, e depois, se você assinar o plano anual, tem 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/afonte, ou clicando aqui na descrição, ou usando o cupom AFONTE no checkout. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, na semana passada você observou, né, Felipe, que a Apple, uma das sessões da WWDC que ela fez foi explicando uma espécie de airdrop que os desenvolvedores vão poder usar, adotar uma API para estabelecer conexão direta com outros dispositivos da Apple para transferir dados, assim como é o airdrop, só que não é airdrop. É um outro. E o Felipe Cipriano falou assim, que no caso desse Wi-Fi Aware, que tem a ver com essa história, nem é um agrado específico à União Europeia, mas na verdade eles estão cumprindo o roadmap que a União Europeia tinha imposto para a Apple. Ele mandou o link, eu vou deixar aqui na descrição. Ele falou que por esse roadmap, inclusive, ainda deve ter muita coisa aí para os betas no iOS 26.3, 26.4 e assim por diante. Pois é, eu não sabia desse roadmap, assim, sabia que tinha um roadmap, mas eu não parei para olhar, e agora, conferindo aqui, realmente tá lá que um dos requisitos da União Europeia era esse suporte ao Wi-Fi Aware, que é a tecnologia que permite esse recurso, que é tipo um airdrop, mas implementado de uma forma separada, que como a gente explicou no outra fonte, o desenvolvedor faz a implementação, vamos usar o WhatsApp de exemplo, coloca lá e aí você consegue mandar arquivos de um telefone para o outro, seja iOS ou Android, que o Wi-Fi Aware é um padrão da indústria, não é algo próprio da Apple. E aí, com isso, os aparelhos conseguem trocar arquivos, informações, o que quer que seja, através dessa conexão direta sem precisar de internet. Então, é o que o Marcos até brincou, é um airdrop que não é airdrop. Talvez seja um jeito até da Apple argumentar que ela suporta uma troca de arquivos entre aparelhos e que ela não precisa abrir o próprio airdrop dela. Mas olhando aqui a lista de exigências da União Europeia, tem bastante coisa mesmo. Então, por exemplo, aqui segundo essa lista, a Apple tem que abrir a possibilidade do usuário escolher quais notificações do iOS ele quer ou não ver em aparelhos externos, sei lá, vamos usar aí outros relógios, até óculos da Meta, por exemplo, até o final desse ano. Então, presume-se que alguma versão do iOS 26 vai ter que introduzir isso aqui. Aí ela também coloca aqui, emparelhamento por proximidade, para
de novo, acessórios, produtos não Apple. A Apple precisa lançar um beta ainda no final desse ano e liberar para os usuários até 1º de junho de 2026. Então também estamos falando de algo para o iOS 26. Aí tem outras coisas, execução de algumas tarefas em segundo plano, transferência de arquivo por proximidade, media caching, que seria o AirPlay, basicamente. A Apple teria daí aqui até o iOS 27, até eles colocam aqui, né, All Measures na iOS 27, né, que seria a próxima versão do iOS até o final de 2026, para abrir essa transmissão de mídia sem fio. A troca automática de áudio, que hoje os AirPods fazem isso, a Apple também vai ter que abrir isso até o ano que vem, e assim como dar mais abertura para o NFC. Então, realmente tem aí várias exigências da União Europeia. Não sei se, conhecendo a Apple, ela vai tentar bater o pé, vai tentar implementar do jeito dela. E talvez seja isso também, de novo, o caso do AirDrop. A gente vai ver como que vai ser a resposta da União Europeia, mas quem sabe a Apple fazendo esse tipo de implementação meio termo, que fizemos uma API que deixa o desenvolvedor fazer igualzinho, mas não é o nosso proprietário. Se isso vai ser suficiente ou se ela vai ter que, literalmente, daqui a pouco, levar o AirPlay para outros, fazer o AirPlay funcionar com outros aparelhos. Mas a lista é grande, hein? Pra você ver como essas coisas, tem tanta coisa. A gente discutiu sobre essa lista em março. A gente falou sobre, porque foi quando saiu, e na época era engraçado porque a União Europeia, no iOS 19 vai ter isso. E olha só, não tem 19, tem 26, não tem que fazer. Claro que não, né? Então tem essa lista completa, e ela falava sobre os desenvolvedores criarem alternativas ao AirDrop e AirPlay. É exatamente isso que vai ter no iOS 26. A surpresa é isso ser uma API que vai ser liberada para o mundo inteiro, e não só para a Europa, que é uma coisa que dava 100% para imaginar que ela faria. É só na Europa? Tudo bem. Só aqui vai poder ter um AirPlay Cover, um AirDrop Cover, os anéis vão poder acessar notificação direto, trocar mídia, como acontece com os AirPods. Se for no mundo inteiro, interessante. É uma das raras, eu acho, vezes que a gente vê ela falando, putz, quer saber? Dane-se, libera, né? Mas não tem a ver diretamente com o bolso dela, como tem a ver com o assunto comissão da App Store, essa parte mais de negócio. Aí ela só implementa território a território, chorando, chutando, sendo agarrada, arrastada, porque é o jeito que ela faz, né? Então tem uma diferença interessante. Quando pintou esse bando de coisa, eu pensei que seria só a Europa. Não, o mundo inteiro. A gente vai deixar aqui na descrição. Obrigado, teu Felipe, por ter mandado isso aí, porque fazia parte desse pacotão. Mas é bom ter esse lembrete de qual que é o resto do pacotão pra gente saber até o que esperar nessas próximas versões mesmo aí, nos próximos betas e etc. E falando em Europa, foi na quinta então que eu fui pra São Paulo, que foi a que eu tava voltando pra cá. Na quinta-feira, a Apple anunciou... Felipe, eu me considero uma pessoa relativamente inteligente. Eu, há 10 anos... Uma das partes do meu trabalho, um dos meus trabalhos é o seguinte: pegar conceitos complicados, simplificá-los e poder explicar em 2, 3 frases, dar para entender de modo geral e as pessoas saírem bem informadas. Quem quiser mergulhar vai mais a fundo. Eu já li umas 15 vezes o que a Apple anunciou para a Europa. É impossível entender, eu não consigo entender, e eu acho que é de propósito, né? Ela anunciou na quinta-feira um pacote novo, um jeito novo de cumprir, ou de tentar, fazer a Europa aceitar que ela cumpriu as regras na relação com desenvolvedores quando o assunto é aplicativos fora da App Store, como isso é levado no sistema, parte de comissão, etc. Então, eu posso tentar resumir, mas vai dar ruim. Você quer tentar resumir, Felipe, pra gente poder conversar sobre isso? Porque não faz... Eu peguei as regras antigas, eu peguei as regras novas, eu joguei no ChatGPT e falei, faz um fluxograma pra mim, por favor, pra eu conseguir... Sim, nem ele consegue fazer sentido, porque é muito caso, e o caso abre pra 2 subcasos, só que você tava num caso anterior, você pode manter, exceto que não, agora tem outro... É muita confusão. O que tá acontecendo, Felipe? O que está acontecendo, para a gente resumir bem, é com certeza a Apple fazendo regras impossíveis de serem entendidas para o desenvolvedor pensar 2 vezes e optar pelas regras da Apple. É o que parece, porque
eu também, cada vez que sai, Apple vai mudar as regras da comissão na Europa. Eu tento ler também. Leio 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não entra na minha cabeça aquele monte, porque são vários asteriscos, né? Ah, porque daí com essa taxa, com esse valor, mas se você fizer isso, a taxa muda para isso. Mas para tentar resumir muito resumidamente o que eu entendi dessas mudanças, a Apple agora vai oferecer 2 níveis, 2 tiers de comissão lá na União Europeia. Porque a Apple normalmente cobra 30%, aí tem aquela redução para 15% em alguns casos, que é assinatura recorrente há mais de um ano, pequenos desenvolvedores, aí consegue reduzir para 15%. Agora, com as mudanças que a Apple anunciou para tentar se adequar ali dentro do que a União Europeia espera, a Apple vai oferecer um tier que o desenvolvedor tem que pagar apenas 5% de comissão, só que daí com esse tier, e é isso que fica confuso, porque ela diz, mas ela também não explica exatamente como vai ser. Ela fala que só vai incluir recursos básicos. Então, por exemplo, ela diz que nesse tier você só vai ter ali a distribuição básica mesmo do aplicativo, Pela App Store. gerenciamento, né? Pela App Store, exatamente. Que você vai ter a distribuição básica do aplicativo na App Store, mas que você não vai ter acesso a atualizações automáticas, não vai ter acesso às promoções, à sugestão de busca, reviews. Então, basicamente seria, você vai poder colocar seu aplicativo na App Store pagando menos, mas a gente não vai promover e você também não vai ter acesso a nenhuma ferramenta de promoção, divulgação, nada que te ajude. Mas essa da atualização automática, por exemplo, eu fico pensando, nossa, como que vai ser isso, né? Tipo, o usuário só vai conseguir atualizar o aplicativo se ele for lá, abrir a App Store toda vez e apertar o botão de atualizar. É o que parece. E aí vai ter um segundo tier, que vai ser um plano, vamos dizer assim, de 13%, que pequenos desenvolvedores vão poder pagar 10%, que daria o acesso completo à App Store com todos os serviços que ela oferece hoje. E ela também anunciou uma mudança naquela Core Technology Fee, que é aquela taxa que eles tinham anunciado bem lá atrás, que os desenvolvedores teriam que pagar 50 centavos de euro por instalação depois que o aplicativo ultrapassasse 1 milhão de instalações. A Apple sugeriu trocar essa taxa também por ao invés de, desses 50 centavos de euro, mudar isso para pagar uma comissão de 5% sobre compras externas, né, por esses aplicativos distribuídos por fora ou que tem compras externas. Então, ao invés de pagar 50 centavos, paga ali uma comissão de 5% sobre todas as compras feitas fora do ecossistema da App Store, né, feitas ali dentro do aplicativo, mas que ele te redireciona para uma outra plataforma ou te redireciona para um site. Aí a Apple, ao invés de cobrar por instalação, ela livraria o desenvolvedor de pagar por instalação, porque virou aquela polêmica, né? Tem um aplicativo grátis que ficou popular da noite pro dia, fali porque não tenho como pagar a taxa da Apple. Isso virou uma discussão e a Apple, na época, falou que a gente vai ver o que vai fazer aqui. E foi levando, né? Enquanto isso, o desenvolvedor que lute, mas agora a sugestão dela é fazer isso, é cobrar 5% de vendas externas ao invés de cobrar a taxa de instalação. Mas, de novo, toda vez que eles anunciam esse tipo de mudança, primeiro, claramente é eles tentando achar brechas para não liberar tudo de uma vez, para não abrir mão de ganhar dinheiro com uma distribuição de apps no iOS, e também fazer parecer complexo demais para o desenvolvedor olhar e pensar, quer saber, vou distribuir para a App Store mesmo, porque até hoje, né, eu sei que a Outstore lançou, já existem algumas lojas, mas não me parece nada tão grande. E no sentido de, parece que não pegou muito essa questão de distribuição por fora. E conversando com alguns desenvolvedores, até teve aquele caso que eu fui lá, conversei com o pessoal da Opera, o que eu escuto de todo mundo não vale a pena. É muita confusão, muitas entrelinhas, você abre mão de muita coisa para no fim das contas não compensar. Então, a sensação dos desenvolvedores com quem eu conversei é essa, que por enquanto não vale a pena aderir a essas políticas da Apple para distribuição alternativa ou para pagar menos, porque você acaba abrindo mão de muita coisa. E claro que toda vez que a Apple anuncia essas mudanças, a União Europeia vai lá e fala, isso aqui não tá bom não, muda de novo. Aí com certeza a Apple vai lá, tenta achar novas brechas para mudar do jeito dela.
Então, assim, tenho certeza que isso aqui vai mudar de novo em algum momento. Mas por enquanto é isso. Tá, quem conseguiu entender, manda pra gente. Pra gente falar. Quem fez um excelente trabalho foi o Arthur de Vigir, no Bom Dia Tech, ele explicou do jeito que ficou facinho de entender, tá? Tem. Eu concordo que seja uma tentativa de confundir para dissuadir. Né? Falando, quer saber? Né? Achei interessante a ideia de você ter a App Store como só um canal de distribuição do seu aplicativo sem. E você falou, não tem. Não tem nem review, por exemplo. Ele vai aparecer no resultado de busca, com sorte. E só, né? O update automático, pra mim, já não funciona mesmo, então dá meio na mesma, né? Tá aqui, ligado o update automático, meu telefone passa o dia inteiro carregando, entra no App Store, tem 48 updates pendentes. Você fala, tá, não funciona isso. Mas às vezes funciona, então vai saber o que acontece, né? Então o download entre dispositivos também não vai funcionar, vai ser só a listagem, o pessoal baixar e depois ficar baixando manualmente mesmo. Além disso tudo, tem uma outra taxa de 2% que é cobrada uma vez só sobre venda de conteúdos. Aí a parte de linkar para fora, ela meio que deu o braço a torcer. Agora os desenvolvedores podem botar os links que eles quiserem dentro do aplicativo para linkar para fora, para comprar coisa fora. Aquela tela de, tipo, escuta, baixar o app por fora pode te matar. Agora vai aparecer uma vez só. Quer dizer, vai ter a opção da pessoa nunca mais ver essa tela. Então, tipo, não exibir novamente, vai ter uma coisa assim. O jeito que essa tela pode ser, ele acabou sendo mais flexibilizado. Antes tinha um template, um padrão de como os desenvolvedores podiam desenhar a tela de promoção linkando para fora, o que eles podiam dizer também. Agora não, agora pode também ser tudo do jeito que eles quiserem. Esse lado, ok, né, ela dando para torcer e fazendo como a Europa pediu desde o começo, mas o lado das comissões, como é que não é, divide em dois, caos, confusão. A Europa provavelmente não vai, da forma como está, aceitar. Aqui é a Apple dizendo assim: a gente não vai liberar geral. Isso não existe. Até que a lei seja revista e proíbe em termos mais claros a gente de fazer isso, a gente vai seguir fazendo isso porque o negócio dela, no fim das contas, depende disso, né? Agora, quem foi rápido em responder e falar que não curtiu foi o figurinha carimbada CEO da Epic Games, Tim Sweeney. Falou que é um absurdo, que é desonesto, que não. Então, já estava pronta essa mensagem desde antes disso ser anunciado, né? A gente sabe que ele se insere nessas coisas, mas errado também ele não tá. Então, ele usa termos fortes, né? Fala sobre ser ilegal, sobre ser desleal. Ele joga bem, mas dá pra ver que funciona, né? Porque foi assim que ele conseguiu o que ele conseguiu nos Estados Unidos com uma acusação que ele venceu das 10, 11 que ele tinha feito contra a Apple. Então ele e a equipe de PR da Epic Games são bem eficientes, mas não dá pra tirar a razão, apesar da forma como eles se comunicam ser meio violenta, da intenção que eles têm quando esse tipo de anúncio sai. Com certeza, porque a gente sabe que ele tem essa rixa com a Apple por todo o caso da Epic, Fortnite, mas no fundo ele tá certo em criticar, porque realmente, de novo, dá para perceber que a Apple não tá fazendo de bom grado, ela tá fazendo o mínimo possível e ainda assim ela sempre vai tentar dar um jeito de não abrir mão da comissão dela, de não abrir mão da App Store, e é o que a gente observa nessas mudanças que ela vai anunciando, e acho que é bem o que você falou mesmo, que a Apple só vai abrir mão de uma comissão ou de cobrar qualquer coisa para o desenvolvedor lançar por fora o dia que a lei explicitamente falar não pode cobrar nada para lançar por fora. Daí vai ter o que ela fazer, né? Mas até lá, ela vai ficar tentando achar brecha, vai inventar, o plano mais barato, plano isso, plano aquilo, vai mudar a comissão. Então, né? E até lá, a maioria dos desenvolvedores vai continuar lançando na App Store mesmo, porque isso é tão complicado que às vezes não vale a pena. E é o que a gente observa por enquanto. Total. E uma das coisas que os desenvolvedores que optarem pela taxa menor não vão ter direito é uma coisa que eu nem sabia que existia, que é a coleção de histórias de sucesso da App Store, que é uma seção que tem lá na parte de PR da Apple, no fim das contas. E você me mandou o link hoje de manhã, antes de gravar aqui, que o Magalu se tornou a primeira empresa brasileira a aparecer ali como história de sucesso. Né? Pois é, a Apple tem uma página do Apple Ads, que o programa foi renomeado recentemente, a gente comentou aqui na fonte quando aconteceu, que antes era o Apple Search Ads, que era voltado para anúncios dentro da App Store,
E aí virou o Apple Ads, que já sinaliza um investimento maior da Apple em anúncios, que a gente começa a ver que muito provavelmente a longo prazo a ideia da Apple é inserir anúncios dentro dos mapas, por exemplo, agora foi um caso da própria Apple, mas já mostra que tem uma estrutura para isso, de você clicar lá no cinema e aparecer um pop-up, compra esse filme aqui, né? Então, ela já está se preparando para isso há um bom tempo. E ela tem essa página que destaca as histórias de sucesso de empresas que anunciam com a Apple. Parece até uma coisa meio Google, né? Tipo, olha só como as empresas estão fazendo sucesso anunciando com a gente. E aí agora teve ali uma página da Magalu e pelo que eu consultei, é a primeira empresa brasileira que ganha uma menção honrosa ali por parte da Apple. Daí tem a Apple explicando o que é Magalu, aí colocam ali os resultados que segundo a Apple, a Magalu teve, o aplicativo Magalu teve um aumento de 691% depois da exibição de anúncios na aba hoje, né, a aba Today ali da App Store, e um aumento de 129% em receita média por usuário depois que eles começaram a veicular anúncios na App Store. Aí tem ali, eles conversam com, né, tem os coaches de pessoas da Magalu que falam como que foi importante anunciar na App Store, mas é interessante não só por ser, né, a primeira empresa brasileira aí que ganha esse destaque, mas de ver, né, como que a Apple realmente está indo para esse lado de investir em anúncio mesmo, de criar uma página para falar, olha como é bacana investir com a gente, olha como, né, fulano, loja tal, comprou anúncio na App Store e agora está ganhando mais dinheiro. Então, a Apple tá levando a sério essa história de anúncios e eu acredito que vamos, em algum momento, começar a ver mais anúncios patrocinados em outras partes do sistema. É questão, para mim, pelo menos, é questão de tempo. Sem dúvida alguma, porque ela se preparando para não ter mais os 20 e poucos bilhões vindos de anúncios. De anúncios não, né? Da parceria dela do Google no Safari, porque o Google fica com um pedacinho dos cliques e do dinheiro e a Apple pega um pedacinho disso quando vem no Safari. Então é 100% ela se preparando para não ter mais isso e tendo que fazer parcerias com outras empresas que vai ser menos financeiramente rentável, mas ainda assim ela vai tirar esse pênalti do lado. Então, Apple Maps, mesma coisa, né? Tudo que o Google tem hoje em dia de anúncios, a gente vai ver no ecossistema dela com ela capitaneando isso, porque tem dinheiro aí, né? E ela sabe já que mais cedo ou mais tarde, essa que vem do Google vai acabar indo embora. Agora, a gente na gravação da semana passada falou, será que vem o segundo beta, a segunda leva de betas e etc. Enquanto eu preparava para publicar o episódio, vieram os betas. Então, Lady Murphy, mas não justificava a gente regravar um remendo só para isso, né? Enfim, todo mundo sabe como é que funciona esse fluxo de gravação e publicação. Mas de uma semana para cá já deu para testar bastante. A gente deu uma pincelada nisso no último ADT, falou sobre a situação dos betas, mas para quem não escutou o ADT e tá com aquela coceira de será que eu instalo o beta de desenvolvedores? Será que eu espero mais um pouquinho e instalo o beta público quando ele vier, que deve chegar provavelmente aí, imagino que na próxima versão do beta de devs, chegue parelho com isso o primeiro beta público. Mas de uma semana para cá eu quero saber do Felipe como é que tá, porque o Felipe tá até rodando no Mac. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está patrocinando mais uma vez o A Fonte, e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você acessar gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para, dentre outras coisas, comprar o Energy Cube deles, que é é um cubo de tomada que você tem saídas para todos os lados, tem várias conexões, tem conexão até USB-C, USB-A também, se você precisar. Eles têm capinhas, têm películas, têm fone de ouvido de todo jeito. Tem o com fio, sem fio, tem o grande que cobre a orelha inteira, tem earbuds. Eles têm carregador também de tudo quanto é jeito, desde o por indução, até o magnético, até o de carro. Cabo também, tem Lightning, tem micro USB, tem USB-C, tem os outros tipos de cabos. Adaptador de todo tipo para todo tipo. Eles têm acessórios também que vão além do de iPhone e até de iPad também. Tem acessório para notebook, eles têm mochila, tem mala de viagem, tem carteira, tem cartão de memória. Então, para conhecer melhor o que eles têm e ganhar 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, vai em gorillashield.com.br ou passa aqui na descrição e usa o cupom GHZ no checkout. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, o Felipe na semana passada contou, né, que ele tinha secretamente instalado o beta do macOS no Mac dele e gravamos assim. Ainda bem que eu não fiquei sabendo disso, mas deu tudo certo. E a Apple geralmente acontece o seguinte, né, historicamente, sai o primeiro beta do jeito que ela conseguiu empacotar às vésperas de WWDC e lança. O segundo beta é uma incógnita. Às vezes ele só melhora os bugs que estavam lá na primeira versão, às vezes ele piora, porque ela piorando o sistema, desmontando o que não está funcionando mesmo, quebra outras coisas junto, aí lá no terceiro beta começa a melhorar. Em que situação, qual que é a categoria desse ano, Felipe? No iOS eu senti que teve uma melhora considerável do Beta 1 pro Beta 2, porque no Beta 1 meu iPhone estava impossível, tava esquentando toda hora, tudo travando, e olha que é o 16 Pro Max, mas estava complicado. Aí no Beta 2 melhorou bastante, tá mais usável assim no dia a dia, não tá perfeito, mas tá mais usável, bem mais usável. Agora, o que eu falei no ADT essa semana, na semana passada no caso, é que o macOS parece que entra nesse caso de piorou do Beta 1 pro Beta 2. Porque aqui, pelo menos, assim, ele tá funcionando, mas principalmente o Safari, o iMessage, eu sinto que eles estão dando umas travadas bem esquisitas, assim, que não tinha no Beta 1. Então, talvez é o caso que eles foram mexer em alguma coisa e acabaram quebrando outras. E isso acabou deixando o sistema com esse sentimento de, essa sensação de estar mais bugado. O meu conselho para todo mundo, eu sei que dá aquela vontade de instalar o beta que quer, mas se você realmente tem amor pela sua vida, espera o beta público, ainda mais que tá perto, né? Eu sei que dá vontade de instalar beta, mas a melhor coisa é esperar o beta público, porque daí já teremos um beta bem mais estável, e o beta público tá aí já. Provavelmente segunda que vem já vamos ter o beta 3, e o beta público, historicamente, é baseado no beta 3 e costuma sair na mesma semana. Então, se na segunda sai o beta desenvolvedor, na quarta, quinta-feira deve sair o primeiro beta público, que já vai ser bem mais estável do que as versões que a gente tem agora. Até para contextualizar, para vocês terem uma ideia, o beta 1, eu estava fuçando ali nos códigos, ele foi compilado antes da WWDC. Então é um beta que ele já veio ali antes de ter feedback dos usuários. É um beta bem interno mesmo, então por isso que geralmente tem muita coisa quebrada no beta 1. E o beta 2, ele veio ali questão acho que de 2, 3 dias depois da WWDC. Então não deu tempo da Apple, né, dos engenheiros verem todos os feedbacks e mexerem em muita coisa, né? Arrumaram uma coisa ou outra, no caso do macOS quebraram mais coisas. Agora o beta 3 vai ser o primeiro beta que realmente vem depois da WWDC, que os desenvolvedores, os engenheiros tiveram tempo de pegar os feedbacks dos desenvolvedores e aí sim aplicar ali várias correções. Então, provavelmente teremos um beta 3 na semana que vem, não nessa, e aí ele deve ser bem mais estável. Então, se você não instalou ainda, segura mais uma semaninha que o próximo deve estar bem melhor. No caso aqui, melhorou no iOS, mas ainda assim, do nada, às vezes o celular começa a esquentar, ficou menos frequente, mas ainda acontece. Aí começa a esquentar, daí as animações de 120 FPS vão para 10 FPS, aquela coisa toda cagada. Mas a dica é, esperem. E não sei como é que tá a sua experiência aí, Marcos. Tá bom com o beta? Eu tô rodando só no iPhone, eu não tive coragem ainda de instalar no Mac, e ainda bem, porque como esse segundo piorou, e o Rambo mostrou, né, que no Safari tava com um monte de processo travado, duplicado lá, que fazia o processamento ficar terrível. Então eu tô segurando, eu tô louco pra instalar no Mac, mas tô segurando. No iPhone tem uma coisa que você falou que eu acho que é interessante, é o seguinte, em muitos anos, o segundo beta, ele é exportado antes da WWDC. Antes do Keynote mesmo. O primeiro é com maior antecedência e depois o segundo é bem colado no Keynote. E do terceiro em diante tem isso de começar a levar em conta o follow-up das pessoas, os feedbacks, né, os reports de bug. Nesse ano foi tipo, faltando, sei lá, uma semana para a WWDC que eles fecharam o primeiro beta e esse segundo vindo logo depois. Então é do terceiro mesmo que vale. Para mim no iPhone a bateria continua um problema. Consome bastante, esquenta bastante, mesmo esse segundo beta. Então, ainda bem que eu trabalho de casa, que ele passa o dia inteiro aqui podendo carregar, porque se eu for passar o dia inteiro, indo pra quinta-feira que eu fui para São Paulo, eu precisei levar um powerbankzinho e precisei usar. Mesmo não tendo usado horrores o telefone. Usei o normal, menos que o normal de dia a dia, porque eu fiquei tentando
poupar a bateria pra não ficar, sei lá, no fim do dia, vou voltar aqui pra São José, fico sem bateria. Ruim, né? Então, tá pesado, né? Mas no Mac ainda não tive essa coragem, não. O iPad, coitado, eu lembro que ele existe uma vez por semana e a Lari usa bem mais do que eu, mas não instalei o beta também, porque como ela usa mais do que eu, não adianta nada eu usar pra ver como é que é, colocar o beta e tirar as coisas do lugar pra ela que usa de verdade, ainda mais com risco de ter bug. Então não tive essa... Ainda não instalei ele, não. O que eu fiz foi quebrar a Apple Pencil essa semana. Nunca aconteceu isso na vida. Putz! Eu quebrei a Como? pontinha, na verdade. Eu fui pegar o iPad e o Apple Pencil, que é o primeiro que eu tenho, na primeira versão, que ele é inteiro roliço. Ele não tem aquele vinco que faz ele parar. Ele tem um peso que faz ele parar, mas ele foi maior a força que eu apliquei ali pra tirar o iPad da mesa. Ele rolou pra fora da mesa, caiu de ponta no chão, aí eu vi a ponta... Sabe quando os AirPods caem no chão, aquele dispositivo que dispara um pra cada lado? Foi tipo isso. O Apple Pencil pingou pra um lado e a pontinha só quebrou, pingou pro outro. Eu falei, cara, dependendo de como tiver quebrado essa pontinha, eu não vou conseguir nem desrosquear o pitoquinho que ficou pra dentro, sabe assim? Aí eu coloquei ela encaixada em cima mesmo da ponta e girei pra desrosquear. Por sorte, ele quebrou de um jeito que o desrosqueamento funcionou. Aí eu consegui tirar a pontinha, né, o pedacinho da rosca ali. E esse é o primeiro Apple Pencil. Na verdade, o primeiro iPad Pro é o primeiro Apple Pencil. Eu tinha até hoje a caixinha guardada, que ele, não sei se vem ainda, mas vinha com uma ponta sobressalente. Aí eu peguei lá na caixa, troquei a pontinha, deu tudo certo. Eu falei, putz, que dor do coração. Eu ia falar dessas pontas de substituição, mas que aqui não chegou a quebrar, mas eu lembro que uma vez, também, o primeiro Apple Pencil, eu derrubei e achatou assim a pontinha, né, que é um plásticozinho, ela ficou achatadinha, mas aí eu fui lá na caixinha, peguei a outra pontinha, que hoje o Apple Pencil 2 mesmo não vem mais, se quiser pontinha você tem que comprar na Apple, acho que é uns R$200 uma caixinha que vem 4 pontinhas, 220, né? acabei de olhar. Eita, então assim, é bom ter cuidado, mas é inevitável, né? Acontece e comigo já aconteceu também. Aí sorte que eu tinha as pontinhas. Inclusive, se você trocou de Apple Pencil, mas ainda tem as pontinhas do primeiro, são as mesmas pontinhas. Elas funcionam no Apple Pencil 1 e no 2. Então, aqui já aconteceu que já faz uns 3 anos que eu tenho o Apple Pencil 2 e eu vi que a pontinha já tá ficando meio desgastada. Peguei a pontinha do 1, coloquei nele e tá novo. Então funciona, é a mesma ponta. Olha, interessante. Agora teve uma outra coisa que pintou nesses códigos dos betas do iOS 26, você deu uma espiadinha e encontrou umas referências a mais sobre o tal do iPhone 17, que todo mundo acha que vai se chamar iPhone 17 Air, né? A gente antigamente tinha, o pessoal até chamava de outro nome, né, que era... Slim. Nossa, Slim, isso, era o iPhone 17 Slim, daí agora já é Apple, né, então provavelmente vai ser Air, a menos que eles inventem outra coisa, mas tudo indica que vai ser Air mesmo. E o beta que saiu agora, o segundo beta, nos revelou, né, possivelmente a confirmação ali de que vai existir um iPhone novo, com uma tela diferente no final desse ano. Porque, fuçando ali nos códigos do segundo beta do iOS 26, eu encontrei um novo wallpaper. Na verdade, não é nem um novo wallpaper, é aquele wallpaper do peixe palhaço, o clássico wallpaper que era lá do iPhone original, aí depois a Apple remasterizou ele para as versões mais novas do iOS. E esse tinha ali, né, dentro do iOS, tem os wallpapers para cada resolução do iPhone, né? Porque cada iPhone tem um tamanho de tela diferente, aí muda a resolução. E aí tinha um... E a Apple, ela conta por pontos, né? Não necessariamente a resolução inteira. Então, o nome do wallpaper estava lá, Clownfish 420 por 912 multiplicado por 3, que daí dá a resolução retina da Apple, que fazendo as contas, 1260 por 2736 pixels. Na hora me chamou a atenção, eu falei, tá, isso aqui não é um wallpaper novo, né? Deixa eu pegar, tem uma tabelinha que tem as resoluções dos iPhones atuais, eu falava, esse aqui é o wallpaper do 16 Pro Max, esse aqui é do 15 Pro Max, esse aqui é do iPhone 11. E essa 420 por 912 sobrando. Aí eu fui pesquisar e descobri que, no ano passado, o Mentico falou que o iPhone 17R teria uma tela de 6.6 polegadas com uma resolução de aproximadamente 1260 por 2740 pixels, que quase coincide ali com a resolução desse wallpaper que a Apple provavelmente esqueceu
dentro do beta, porque ela não espera que a gente vai ficar fuçando o beta, então de vez em quando ela esquece uma coisa ou outra. E isso meio que confirma a existência do tal iPhone Air que no ano passado, para você ver, olha que legal, né? Como o Mintico, com base em fonte de indústria, tem informações precisas. No ano passado, ele já sabia a resolução da tela que a Apple usaria no iPhone 17 Air e, né, o código agora praticamente confirma isso. A gente ainda não tem outros detalhes de código do 17 Air, mas já é uma confirmação bem oficial de que esse modelo está vindo, que a Apple já está preparando tudo para o lançamento, até porque o iPhone 17 já vai vir com o iOS 26, então internamente ela já deve estar, prepara o wallpaper, ajusta tudo para estar rodando já nos novos iPhones. Essa dele ter acertado, cravado assim, errou por 4 pixels, né? A definição lá atrás pro que se mostrou agora mesmo é impressionante. Valoriza o passe dele, mostra que ele é curioso, né? Ele tem dois. Ele e o Mark Gurman, né? São duas pessoas que têm dois veios de presença online. O primeiro é: eu sei desse fato aqui, e aqui está o fato, aqui estão os números. A segunda é: fiquei sabendo de uma coisa, isso aqui é o que eu acho. Os números, os fatos geralmente estão certos. A interpretação nem sempre está ali tão cravada no Mictico, especialmente quando ele entra em o que, sei lá, objetivo de comunicação, aí danou-se, né? Mas ele, por ter essas fontes da cadeia de suprimentos, das peças, dos pedacinhos das peças, do que vai entrar na câmera, e isso só pode significar que a câmera vai ser tal, ele sempre acerta, que nem o Ross Young também com os displays. Então isso ele ter cravado desse jeito assim é impressionante mesmo. E a gente deve ver mais coisas assim conforme os betas forem evoluindo, né? Então vai ser interessante ver o que mais eles vão começar a colocar ali, ligar, ativar, e a gente vai tentando fazer sentido disso, né? A tendência é aparecer mais, até porque a produção em massa dos novos iPhones geralmente começa ali para meados de julho. Então a gente já está bem em cima de quando eles começam a realmente fabricar os novos iPhones, e aí o iOS já precisa estar pré-pronto para ser jogado aí dentro desses iPhones que vão chegar nas lojas em setembro. Então a tendência é a gente descobrir cada vez mais coisas mesmo desses novos iPhones. Exatamente. Agora, falando no Ming Chi Kuo, na madrugada de ontem para hoje, que na manhã para ele era durante o dia na segunda-feira, afinal fuso horário, ele disse que a Apple está planejando começar a produzir já no fim desse ano, talvez no começo do ano que vem, um modelo de MacBook que vai ser equipado com o processador A18 Pro do iPhone. Então, é um MacBook. A gente tem hoje em dia os iPads com processador de Mac. Na verdade, a Apple decidiu chamar o processador de... né, é aquela coisa que o A18, a versão dele para Mac era um M alguma coisa, no iPad também. Então, ela decide o nome, é o produto que dita o nome, enfim. Que ela deve fazer um MacBook que, teoricamente, deve ser mais barato, munido de um processador de iPhone. Felipe, como fazer sentido dessa história? É bem curioso isso mesmo, porque é isso. Primeiro que vale sempre lembrar que os nomes dos chips são coisas muito marketing, né? Eu sei que ela fala, esse é o M1, esse é o A18, o A16. No fim das contas, é tudo chip da Apple e ela muda o nome com base no que ela acha interessante. Quando ela lançou o M1 ele era baseado no A14 e ele essencialmente era o que seria antigamente o tal do A14X, que a Apple chamava de X, que era o chip do iPad que tinha mais núcleos de GPU ou CPU, mais RAM. Ela colocava um X. Ela fez a mesma coisa, só que chamou de M1. Né? Colocou mais núcleos no chip, mais memória e chamou de M1. E assim ela vai criando aí as variações dos chips dela. Então, tirando aí e ignorando um pouco, né, a questão do marketing, fico curioso para saber onde que esse MacBook com chip de iPhone se encaixaria. Porque falando chip de iPhone, até parece, nossa, vai ser menos potente, não sei. Mas se você pegar benchmark, estou fazendo isso agora. Peguei os benchmarks do chip A18 e estou comparando com os do chip M1. É praticamente a mesma coisa. O A18 tem o mesmo poder de um chip M1. O multiscore do A18 aqui no Geekbench tá dando 8.500, o do M1
tá dando 8.100. Então, essencialmente, o A18 tem a mesma potência do M1 e talvez até com mais eficiência energética, mais avanços do que o M1 oferecia lá atrás. Então, né, não é algo ruim, mas aí eu fico pensando, eles devem fazer isso para custo. Provavelmente a ideia é pegar um chip de iPhone que eles já produzem numa escala gigantesca, aí conseguem colocar esse chip por um preço menor para vender um computador mais barato. Que eu, pelo menos, não acho que eles mexeriam no modelo de entrada do MacBook Air que já tem o chip M. Acho que não faz muito sentido. O que eu fiquei pensando lendo isso é que talvez a Apple queira colocar ali um MacBook realmente ainda mais barato para talvez atrair estudante, atrair essa galera que sempre busca preço. Tanto é que nos Estados Unidos hoje, se você abrir o Apple, isso no mundo inteiro, você abre lá apple.com, ela não vende mais o MacBook Air M1. Só que ela fez uma parceria com algumas lojas de varejo, Walmart, por exemplo, em que ela continua fabricando e vendendo MacBook Air M1 por $699. Então pode ser que esse Mac A18 chegue para substituir o MacBook Air M1, que, né, já está um pouco mais antigo. Ela pega, talvez ali a própria carcaça mesmo que ela já tem, tira o nome MacBook Air, chama só MacBook, que ela já fez isso outras vezes, né? Quando ela não sabe muito onde ela quer colocar o Mac, ela chama de MacBook, né? Antigamente era o de plástico, aí depois virou o MacBook de 12 polegadas, então eu até imagino algo assim, né? Vai chegar o MacBook, que vai ter o chip A18, vai ter uma melhoria ou outra em relação ao Air M1 que eles vendem hoje, e vai custar $700 e vai ser o Mac estudantil, que é, né, o Mac mais em conta, MacBook no caso, né, que tem o Mac Mini que é mais baratinho, mas o MacBook mais barato. Se for o caso mesmo, né, um MacBook novo por $700, pode ser interessante, porque, de novo, o chip A18, ele é tão potente quanto o M1, ele com certeza dá conta de rodar o macOS. A arquitetura é a mesma, não tem muito segredo, então só fico mais curioso mesmo para saber como que a Apple iria encaixar esse Mac na linha atual que ela já tem. Eu fiquei pensando em duas alternativas. A primeira seria ter a versão mais barata ainda do que o MacBook Air, MacBook Slim, não sei. A segunda alternativa é a seguinte: o MacBook Air sobe de preço e ele vira o novo modelo de entrada no preço atual, que é o de $1.000. Perfeitamente possível, porque a gente já viu o MacBook Air subir de preço e ela voltar atrás depois e fazer o MacBook Air abaixo de $1, abaixo de $1.000, nos estados em que não tem imposto, que são 2 ou 3. Então ela pode tentar de novo fazer isso, empurrando essa linha toda do MacBook Air para cima. Achei interessantíssimo, me faz pensar se esse seria o tal do dispositivo híbrido entre Mac e iPad, se é esse que vai ter a conectividade, tem um monte de coisa que dá para enfiar aí no meio, tentar fazer sentido disso. É o mais próximo de um Chromebook que a Apple vai lançar na vida, voltado só para a escola, dá para 300 direções, né, especulações. Mas a resposta pode ser tão simples quanto essa que você falou. É o novo Air. Pode ser só o novo Air. E agora ele tem esse chip. E é isso, porque acaba ficando mais barato para ela. Tem muito lado que dá para ir para isso. Como essa notícia tem o quê? 6 horas? A gente vai ver como é que isso evolui. Certamente até semana que vem a gente vai ter mais uma outra coisa a complementar. O Mark Gurman vai falar: ah, é? Olha aqui o que eu sei. Pá! Né? Ele tem essa disputa também para tentar mostrar que ele tá ligado no movimento ali. Então já a gente pode esperar dele algum tipo de relatório a respeito disso. Aliás, esse fim de semana foi interessante, né? Que na coluna... Essa semana vocês perceberam, né? Pra quem tá vendo aqui, analisando a pauta estrategicamente, a gente no fim das contas tá falando sobre 4 ou 5 assuntos aqui, quando geralmente tem 12, 15. É bom que a gente pode se aprofundar, mas a gente tem que às vezes tirar leite de pedra, né? Você vê que até ele teve dificuldade, tá tão sem... Ele já viu tudo o que ia acontecer, já vazou o que ia acontecer, que na Power On dele no fim de semana foi sobre... E se a Apple lançasse um anel, hein? Do tipo, discussões eternas, né, que já tem envolvendo a Apple. E teve uma coisa que ele falou que eu achei que... A ideia, a gente já viu com a própria Samsung, com o Samsung Ring lá, o Galaxy Ring. A ideia de um anel vem, a Apple teve patente, há 15 anos produziu uma patente. Ele falou, anel é melhor do que relógio pra ir na academia. Eu pensei, cara, onde? Primeiro, você vai usar um anel pra levantar qualquer tipo de peso mais pesado que um saco de arroz, você vai entortar seu anel. Vai fazer o que eles chamam de sumô, de terra, ainda mais para quem faz para ficar fortão, né? Aquelas coisas com 50, 100 quilos. Eu procurei assim, Aliança Academia no Google Images.
Primeiro resultado era uma aliança em formato de ovo, que alguém fez isso. O segundo resultado, um dedo super inchado com a aliança prendendo a circulação. Você vê, cara, anel e academia não combinam, não tem jeito. Ele é até melhor também porque o relógio, que às vezes, né, você faz ali uma flexão, você chama serviço de emergência. Não sei, comigo nunca aconteceu, mas pode ser porque meu pulso não é aquela coisa gigantesca. Mas ele especulou sobre os outros pontos também, que seriam tecnologicamente por que a Apple poderia lançar o anel. Aí fez mais sentido, mas a academia eu falei, cara, é o contrário. Você não quer um pedaço de qualquer coisa enfiando no seu dedo enquanto você faz uma barra, né? Não é por aí, não. Exatamente, eu também penso que, assim, eu acharia um anel super legal para dormir, por exemplo. Porque eu durmo com o Apple Watch, mas eu preferia dormir sem. Eu comecei a dormir porque eu tava sentindo falta de ter as métricas de sono, mas ainda me incomoda um pouquinho dormir com o relógio, sentir o relógio ali no meu pulso. Até coloco uma pulseira mais confortável, mas ainda assim é um trambolim ali no seu braço quando você está dormindo. Um anel seria bem mais confortável. Agora, para academia, daí eu também concordo que às vezes você usar um anel ali pode até atrapalhar, né? Dependendo da forma como você segura os equipamentos. Então, Uhum. é isso. Eu também acho que seria legal a Apple ter um anel, assim como eu acho que seria legal a Apple ter óculos. Mas também fico curioso como que ela venderia as duas coisas, né? Como que o que ela colocaria no anel, até pra. Eu sei que, de novo, são produtos diferentes. É difícil falar em canibalizar, porque acho que não vai canibalizar o Apple Watch, mas ela encontrar jeitos de convencer você que você precisa ter os dois, né? Ter o anel e ter o Apple Watch. Seria curioso isso. Pois é, mas pra quem eu não uso anel. Então, me digam vocês que usam anel e fazem academia, em que hora que é melhor do que seria melhor do que ter um relógio, em que hora que ia ser só pra gangrenar o dedo porque ele entortou. Falem pra gente. Agora, pra gente finalizar o episódio de hoje, outra coisa do Ming Chi Kuo, ele disse o seguinte ontem: a Apple está trabalhando em 7 trens de colocar na cabeça e vai começar a lançar agora, em 2025, e detalhou o rollout até 2027, 2028, sendo que divide em dois: headsets tipo Apple Vision Pro e a outra categoria de óculos. O Vision Pro, ele disse uma coisa que eu não sei se tinha sido reportada ainda, tanto cravado, que a Apple deve lançar ainda nesse ano uma versão do Vision Pro igualzinho esse que ela lançou, que deu mó certo, só que com o chip M5, ao invés do processador que é o M1 ou o M2 que tem no Vision Pro original. E mesmo preço, mesmo tudo, só que atualizado só essa parte do hardware, que ela vai começar a produzir nesse ano, começa já a vender nesse ano, e que espera vender de 150 mil a 200 mil unidades. Eu achei tudo sobre isso bastante otimista. Eu vou usar essa palavra para definir. Parece bem otimista também ele acreditar nisso. E é interessante, né, essa ideia de, nossa, tem 7 dispositivos sendo montados. Mas aí você vai ver, né, tem desde a próxima geração do Vision Pro, que seria, né, o Vision Pro com M5, tem o tal Apple Vision Air, o só Apple Vision, que é a versão mais barata, tem os óculos, que seriam tipo o Ray-Ban Meta, daí tem óculos que já são óculos de realidade mista, muita coisa, mas realmente essa estimativa parece ser bem mais alta do que eu também chutaria, né, se estivesse no lugar dele. Não sei se, né, claro, ele tem lá as fontes privilegiadas, mas ainda assim me parece otimista. Agora, me perguntam de tudo isso, desde Vision Prime 5, Vision Air, óculos, eu gostaria de ver, já falamos disso, de ver os óculos. De toda essa lista, eu queria muito que os óculos aparecessem já no ano que vem, que até o Gurman falou que a ideia lá dentro é lançar no final do ano que vem. Não sei ainda se eu acredito muito, mas parece que a ideia é lançar até o final do ano que vem. Porque o Vision Pro mesmo, parece que até rumor de Vision Pro ficou morno, né? Não tem mais. Os últimos rumores foram isso. A Apple quer lançar um modelo com M5 e ela quer lançar um mais barato e um dia ela vai fazer isso, mas faz tempo já que a gente não escuta nada novo sobre Vision Pro, né, Marcos? Pois é assim, né? Faz completo sentido porque a gente viu o que aconteceu e é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em entender. Eu sempre é ou 0 ou 1, né? O primeiro Vision Pro não ter dado certo não quer dizer que a categoria de produto não possa dar certo lá na frente. E as falhas do primeiro informam para fazer o sucesso do segundo, do terceiro, né?
Essa estratégia que ela parece estar fazendo, que é ao mesmo tempo que ela desenvolve essa versão atualizada dele para lançar nesse ano, o que eu ainda acho bastante, não sei, não improvável, né? Ele tem as informações dele, mas para sair nesse ano ainda, talvez a gente estivesse vendo mais fumaça, mas talvez seja esse o primeiro sinal de fumaça, né? E aí, só lá para 2028 sair uma segunda versão dele, e essa segunda versão vai se apoiar nos aprendizados e no barateamento da versão intermediária, que seria o Vision Air, para sair em 2027. Então, tem essa versão atualizada esse ano. Ano que vem, nada, que ela vai passar o ano inteiro desenvolvendo essa versão mais leve, que vai trocar o vidro de fora por plástico, que vai trocar o titânio, acho que era por alumínio, para deixar ele mais leve também. Vai tirar sensor, isso tudo barateia ele. E aí, com base nisso, ela faz a segunda versão dele em 2028, que vai ser a versão parruda, só que também mais barata. Então, olhando desse ponto de vista estratégico, até faz sentido, né? Mas é em cima de um produto que flopou por preço. Se fosse mais barato, teria dado mais certo e seguiria dependente de aplicativos. Esse é um outro assunto que esse a Apple não tem. Deu pra ver nessa WWDC, ela nem falou de aplicativo pro Vision Pro. Ela falou, a gente já tá fazendo isso, vai ter isso, a gente fez, implementou e segue. Vamos falar de Apple TV agora. Então, deu pra ver que ela própria viu que nesse momento não é hora de falar de aplicativos terceiros pro Vision Pro, é tentar seguir preparando ele para deixar mais parrudo. Esse é o Vision Pro. Agora, a outra coisa, óculos, né, que o Tim Cook tinha mandado acelerar a timeline para tentar lançar no fim do ano que vem, que a gente sempre fala que é uma eternidade aqui, e ele falou, cara, não, é começo de 27, e a produção deve começar no começo de 27 e o lançamento mesmo no segundo trimestre de 27, com 3 a 5 milhões de unidades vendidas. É bastante, mas considerando, cara, 2027 é um século em evolução de tecnologia, esses 2 anos, né? Muito, muito, muito tempo, né? Porque provavelmente vai ser o quê? Vai ser anunciado no WWDC de 2027, para já ter o pacote todo de desenvolvimento, na hora que lançar, ter já a estratégia que deu errado para o Vision Pro, mas talvez dando mais certo com os óculos, devem ser mais baratos que $3.500, né? Tirando isso, tem outros 2 óculos que ela vem fazendo, ele disse que são com tela. O primeiro ele falou que vai entrar em 2028 em produção em massa, que vai ter a tecnologia para fazer cor mesmo, de verdade, bonitinho. E ele falou que tem uma segunda versão, que nem eu sei o que é, ele falou. Que tem pouquíssimos detalhes a respeito. Então pensa, são os 3 Vision Pro, os óculos, esses 2 com tela. E por fim ele falou, tem também uma outra versão de óculos que ia ser conectado com cabo no Mac, no iPhone. Esse tem pausa, mas não foi completamente descartado. A Apple pode voltar a fazer, a liberar isso e enfim, né? E planeja lançar. Então isso soma esses 7 cabeçáveis que a Apple deve lançar aí até o final dessa década. Ainda acho que óculos é infinitamente mais promissor do que o headset, mas ela tá acordada para isso, só demorou, né? E ele falou que, mesmo chegando atrasada, ele espera que a Apple, pela presença dela nesse mercado, aumente o interesse do mundo por isso, o mercado inteiro, o segmento inteiro deve acabar vendendo mais, e que ela deve colocar no mercado tecnologias que vão tornar esses dispositivos, né, as pessoas vão querer, mesmo estando tão atrasada assim, que vai ser coisa que a concorrência ainda não tem. Quero ver o que é. Você tem que esperar para ver o que você falou. Até 2027, muita coisa pode acontecer, muitas coisas podem mudar nos planos da Apple. Mas pelo menos ela está atenta. Vamos esperar para que, no caso dos óculos, que eles tenham mais sucesso do que o Vision Pro conseguiu. E claro, também acredito que não vai custar $3.500, então as chances são um pouquinho maiores. Pois é. Claro que se vocês tiverem impressões, mandem pra gente em gigahertz.fm/feedback. Agora, pra gente encerrar o episódio, quase uma breaking news, mas que não justifica aqui a trilha do plantão da Globo. A Apple, aliás, antes de eu falar do Apple Music, que é a novidade dessa vez, a Apple fez uma coleção de podcasts, 20 anos, eu vou deixar aqui na descrição. Cara, a imagem de destaque que ela fez com 2 microfones iluminados que fazem o número 20 ficou linda. Que ideia sensacional. Eu vou deixar aqui na descrição. Mas de Apple Music, ela lançou uma playlist de tudo? Que história? O que ela fez? É isso. Hoje o Apple Music está celebrando 10 anos aniversário. O Apple Music foi lançado lá em 2015, anunciado na WWDC, aí lançaram no final do mês. Então, 10 anos hoje, 30 de junho. E aí, para comemorar,
a Apple lançou uma playlist Replay All Time, que a gente tem aquele replay anual com as músicas mais tocadas do ano, né? Nossas músicas. E agora cada usuário vai encontrar ali na aba Home, eu já tô vendo a minha aqui, uma playlist com acho que 100 músicas mais tocadas na vida inteira no seu Apple Music, nesses 10 anos. Então, legal que você consegue ver. Eu mesmo tô vendo aqui umas músicas que estão ali no topo. Nossa, eu nem escuto mais essa música, mas pelo jeito, escutei muito no passado. Então, é legal, já tá disponível para todo mundo. É só abrir o Apple Music lá na aba Home. E caramba, parece que foi ontem, assim, que eu lembro aquele anúncio, The Weeknd cantando lá no palco da Apple, aquela primeira propaganda do Apple Music com a música do Pharrell Williams. E que momento, né, Marcos? Pois é, cara, que legal. Tô caçando aqui também. As minhas primeiras 30, Nick Cave. Aí alterna Leonard Cohen, Miles Davis, aí vem o Pink Floyd, Velvet Underground. Bacana, vou dar uma fuçada mais a fundo. E foi isso, entrei no Apple Music e tinha lá logo de cara, Top Picks for You, Replay All Time. Bem legal, e eles falam em honra a primeira década de Apple Music, dá umas piadinhas ali pra trás, reviva as suas faixas favoritas de todos os tempos num só lugar. Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/158 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que contribuem com os follow-ups, com as perguntas, com os comentários do que a gente comenta aqui ao longo do episódio, vocês também que deixam os reviews, as avaliações e principalmente quem recomenda o A Fonte para mais gente poder descobrir o podcast, chegar por aqui e se informar de toda segunda-feira, né? Eu ia falar de segunda a sexta, não sei porquê. O que tá rolando no mundo da Apple. E a você, Felipe, por ajudar a gente nessa tarefa de fazer sentido do que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, agência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Apresento pra Alura o IA sob controle. E vocês me encontram lá no Night5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.